Sejam muito bem-vindos ao segundo videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Nesse episódio, eu, Luciana Limonge e doutora Gláucia, iremos abordar a reconstrução pré-peitoral e se temos dados da real necessidade do uso de matrizes e telas nesse tipo de abordagem, trazendo para vocês uma revisão sistemática do que tem disponível na literatura até o momento. Eu vou começar apresentando a doutora Gláucia, idealizadora e responsável por nos reunir num grupo com essa finalidade de tornar acessível a quem interessar o mundo da oncoplastia mamária. Por favor, Gláucia, se apresente. Olá, pessoal. Nós estamos aqui nesse videocast do Breast Saving Group. Ele é o segundo videocast de uma série de videocasts que nós temos interesse de trazer para vocês vários artigos científicos sobre oncoplastia mamária, como a Luciana falou, trazer esses dados, trazer informação sobre oncoplastia baseada em evidência, que é super importante para a gente. Para quem não me conhece, eu sou mastologista aqui em São Luís do Maranhão, sou responsável aqui da Clínica Preciore, e trabalho já com oncoplastia mamária há mais de 10 anos, dentro da residência médica no Hospital do Câncer Aldo Arabella, onde realmente foi a minha grande escola em oncoplastia, Luciana, e hoje em dia a gente já sabe que temos uma gama muito grande de possibilidades de reconstrução, e eu estou aqui tentando ajudar a salvar um número máximo de mamas possível, né? Luciana, por favor, se apresenta. Eu sou Luciana Limonge, mastologista aqui no Recife. Sou responsável pelo grupo do Real Instituto de Mastologia, aqui no Real Hospital Português, onde a gente tem um serviço muito afinado, multidisciplinar, com todo o cuidado de uma Breast Unit aqui dentro do Recife. A minha formação em oncoplastia começou num momento onde a gente precisava buscar fora esses conceitos, né? Então, eu tenho uma vivência de 3 anos no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, de 2006 a 2009, e lá foi toda a minha base de conhecimento, seja de conceitos da oncoplastia, seja da questão técnica. Depois fiz, há um tempo depois que cheguei no Brasil, fiz um curso pela Sociedade Brasileira de Mastologia, com o nosso grande mestre amigo Regis, em Goiânia, e tenho mais de 20, quase 23 anos de formada, desses 17 em mastologia. É isso, né? A gente sabe que a reconstrução mamária é algo que evolui bastante, né? E hoje a gente está trazendo justamente um artigo falando sobre uma das técnicas que tem sido muito utilizadas na atualidade, que é a reconstrução pré-peitoral. Nós tínhamos no primeiro videocast a doutora Aline com a doutora Camila falando sobre reconstrução pré-peitoral versus lá, e a gente trouxe um outro aspecto relacionado à reconstrução pré-peitoral. Nós trouxemos um artigo que é uma revisão sistemática que mostra os resultados dessa reconstrução pré-peitoral com ou sem ADMs ou telas, que é uma dúvida frequente se você realmente tem que utilizar sempre de telas nesses casos onde você vai usar a prótese pré-peitoral, né? Que ela realmente veio para ficar, essa técnica, e a gente ainda está engatinhando, assim, aprendendo muita coisa, né? Esse é uma revisão sistemática importante, porque ela é bem recente, né? Ela foi publicada em 2021, e trouxe todos os artigos que tinham, né, relacionados a esse tipo de reconstrução. E ele fala, no início do artigo, ele conta uma parte histórica sobre a reconstrução pré-peitoral. Ele fala que no início, nos primórdios da reconstrução mamária, na década de 60, foi muito utilizado essa prótese logo embaixo do tecido subcutâneo, que era muito mais fácil, muito mais prático, né, de ser realizada. Porém, com o tempo ela foi abandonada porque tinha muita complicação. É uma taxa de complicação muito grande. E isso associado a várias outras questões, porque naquela época e não tinha todo esse aparato das próteses que são totalmente regulamentadas hoje em dia. Naquela época não existia isso, né? Os implantes não tinham essa qualidade, avaliação de qualidade tão rigorosa como hoje, e a gente não tem como saber, né, o que pode ter causado um grau de complicações tão extenso. Mas, de qualquer forma, com isso, essa reconstrução pré-peitoral foi abandonada e foi substituída
pela reconstrução subpeitoral, que além de trazer uma qualidade de menor complicações, menores planos, menor perda da reconstrução, trouxe essa cobertura, seja ela parcial ou seja ela total, utilizando ali a face do serrátil, e que isso traz mais segurança, e também trazia mais efeitos cosméticos melhores, um bojo melhor, né, mantinha a prótese ali totalmente abaixo do músculo, e isso trouxe naquela época durante muito tempo essa melhora da reconstrução e essa escolha melhor em que relação à prótese subpeitoral. E aí, com o passar do tempo, também algumas questões da prótese subpeitoral foram surgindo, né? As contraturas, as pacientes que se referiam dor, né? Por causa do músculo, as animações do músculo peitoral, que traz bastante desconforto para aquelas pacientes, né? E com isso, recentemente, a prótese pré-peitoral, a reconstrução pré-peitoral ganhou um novo espaço novamente, né? E associada a toda essa questão de novas técnicas, novas próteses, né? Toda essa segurança e até mesmo, eu acho que a nossa expertise que nós fomos adquirindo durante o tempo da própria mastectomia, né? As mastectomias preservadoras de pele e as adenomastectomias, que são hoje, com certeza, algo que a gente faz diferente do que a gente fazia naquela época, né, Luciana? Eu acho que isso também é uma coisa que tem que se ponderar nessa evolução da reconstrução, né? A própria, e justamente, a própria experiência que a gente foi adquirindo com a reconstrução durante os anos, né? E com isso ele fala assim, que as reconstruções com as próteses peitorais, elas voltaram, porém alguns advogam mesmo que ela deve ser utilizada sempre com telas ou ADMs, né? No Brasil a gente não tem as ADMs, mas nós temos as telas, né? E que com isso nós temos menos complicações e que nós temos menos contratura capsular, né? Então alguns sempre advogam isso e com isso eles realmente decidiram fazer essa revisão sistemática. E como nós tínhamos vários cenários, desde aquele cenário muito antigo de reconstrução, onde você não tinha até mesmo a regulamentação das próteses, elas não eram regulamentadas, não eram aprovadas antes do ano de 2006, eles dividiram em 3 grupos para avaliar e comparar, tá, Luciana? O primeiro grupo, eles consideraram a reconstrução pré-peitoral histórica, que seria aquelas pacientes que fizeram pré-peitoral sem tela, antes de 2006, que é a data que a gente foi aprovada, regulamentada a primeira prótese de silicone. A segundo grupo são aquelas pacientes que fizeram subpeitoral, né? E essa subpeitoral com tela e as pré-peitorais, subpeitoral não, desculpa, pré-peitoral sem tela e pré-peitoral com tela, né? Mas né? Então, no final das contas, são 3 grupos, né? Esses grupos, todos pré-peitorais, e pré-peitoral antigo sem tela, que ele chamou de histórico, né? O outro pré-peitoral com tela e o outro pré-peitoral contemporâneo sem tela, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender. Ele só dividiu aquelas pacientes que fizeram pré-peitoral sem tela e antes de 2006 e depois de 2006, porque ele considerou que são marcos diferentes. Tem várias outras questões de microinfecção, né? De regulamentação das próteses e que isso pode ter impactado nos dados com relação a isso. Então talvez o que vai fazer mais diferença para a gente, Lu, é que a gente consiga entender o que é a nossa realidade hoje. São aquelas pacientes que fizeram pré-peitoral sem tela, que é o grupo 2, versus o pré-peitoral com tela, que é o grupo 3, né? Só o grupo 3. Exatamente, minha amiga. Então, o que é que acontece? A literatura é uma literatura ainda escassa, mas dentro dessa revisão sistemática foram incluídos um total de 58 artigos, e artigos buscados num período longo, né, de 1966 até 2019. E isso é interessante, porque foi importante dividir esses grupos nesse tempo, porque nós temos a abordagem cirúrgica diversa, onde a gente consegue conservar muito numa mastectomia hoje, né? Conservar areola, mamilo, conservar mais pele, e a própria tecnologia, né?
a melhora do material que a gente utiliza, né? Então, dentro dessa gama de 56 artigos, ao final ficaram em torno de 3.120 pacientes dentro dessa revisão sistemática, mas a maioria dos estudos incluídos eram séries de casos retrospectivos, né? O fato é que desfechos de complicação foram relatados dentro desses artigos várias variáveis, né? Alguns artigos, desfecho seroma, outros infecção, outros perda. Então, a gente não tinha uma homogeneidade em relação à questão do desfecho, mas mesmo assim não houve diferença significativa entre os dois. O que a gente vê também interessante é que as taxas de contratura capsular, elas foram maiores nas coortes históricas sem telas. E um pouco diferente do que a gente esperava, mostrou taxa de seroma maior nas coortes atuais sem a malha. No entanto, essa comparação a gente vai discutir um pouco em relação à questão do quanto que a gente pode tirar de verdade desses dados. Mas o fato é que o que esse estudo nos mostra, as conclusões que a gente tem desse estudo, deixa eu colocar aqui, são questões relacionadas à dificuldade que a gente tem de ter nível 1 de evidência em literatura. Então, muito do que a gente discute, o que a gente tem de controverso, é porque realmente é escasso, né? O que a gente tem de dados em relação às telas, né? São necessários mais estudos, e é por isso, Gláucia, que a gente tem ainda uma dificuldade nas agências reguladoras de liberar essas telas para o uso em reconstrução de mama, né? Sim. Eles exigem um nível de evidência maior, principalmente estudos que tenham uma comparação com o grupo controle, que isso era algo que realmente a gente procurou nessa revisão e a gente não tem estudo dessa maneira, né? Os dados, o que eles concluem nessa revisão é que os dados são inconclusivos, mas sugerem que a reconstrução mamária pré-peitoral ela pode ser realizada, sim, com segurança, sem a necessidade da malha, que é uma ideia que ficou muito assim, não, se eu vou fazer pré-peitoral, eu tenho que ter uma malha. E, na verdade, mesmo com esses dados que são de série, são retrospectivas, a gente já tem uma segurança de realizar esse procedimento sem a preocupação de ter que ter a malha para esse procedimento, né? Obviamente, que falta um grupo controle que limite essa questão de utilizar ou não, né? Isso a gente vai precisar desses novos estudos. E aí eu queria entender de você, Gláucia, que tem uma experiência gigante nas reconstruções de mama, que já utiliza muita de novas tecnologias na sua prática clínica diária, né? O que é que você tem aí achando em relação a essa revisão, pontos que você pontua de maneira importante, que a gente pode trazer aqui para os colegas? Eu acho, Luciana, que realmente assim, a dificuldade de você ter trabalho de nível 1, né? E eu imagino a diversidade que eles acabam encontrando, tanto de indicações e de cuidados, talvez, pré, intra e pós-operatórios, que a gente não tem descritos, né? Então, como é que foi esse pré-operatório, o índice dessa paciente? Ela era tabaco, né? Como foi esse retalho? As questões oncológicas, a gente não tem como saber, porque geralmente a maioria dos artigos, eles não têm isso muito pontuado. Se a paciente ficou com um dreno, qual o tamanho do dreno, quanto tempo esse dreno ficou, eu acho que isso é muito importante na avaliação. Hoje em dia, imagina, se você tem uma rotina onde você tem um cuidado pré-operatório mais adequado, intraoperatório, com aparelhos, com materiais cirúrgicos diferenciados, né? Que permitem que você manipule melhor aquele retalho. Cuidados pós-operatórios imediatos, hiperbárica, tape, o que você puder estar utilizando e que a gente acaba não tendo mesmo
nenhum nível 1 de evidência. Então, tudo que a gente tem utilizado de novas tecnologias, na verdade, é mais da questão da nossa rotina mesmo, da gente observar, né? Então, dentro dessa cohort, o que a gente vê é o seguinte, por exemplo, diferente do que a gente imagina, eles mostraram que tinha mais seroma nas pacientes pré-peitorais da tela do que pré-peitoral da tela, né? Porque a gente vê no dia a dia que a tela traz muito seroma, no final das contas, né? Então, quando que eles chegam nessa conclusão, eles se dão são fidedignos? Provavelmente não tanto. Mas eu acho que a comparação global e que você consegue ver tem aplicações que é muito semelhante, mesmo com todas essas dificuldades, traz aquela tranquilidade que você falou. Aquela tranquilidade que a gente pode, sim, não precisa ter uma tela para poder estar fazendo uma reconstrução pré-peitoral. Eu vou te dizer mais uma coisa, na minha rotina prática, dia a dia, nos pacientes que somente adenomastectomia e que com uma cirurgia bem indicada, eu nunca precisei usar tela somente para adenomastectomia simples, né? Eu uso em outros cenários, que a gente pode até discutir aqui. Perfeito. Foi excelente. E esses pontos, essas variáveis que você fala, é o que mostra nessa revisão, porque a gente olha o título e diz, eita, vou tirar a resposta aqui, né? E encontrei ali encontrei a caixinha de Pandora para responder as dúvidas que a gente tem em relação eu uso, eu não uso, eu tenho que usar, eu não tenho que usar. O que essa revisão nos trouxe é realmente, a gente tem dados que são frutos dentro da literatura para endossar o sim ou não em relação à questão dessa tela, mas ao mesmo tempo nos dá segurança, nos dá conforto de executar sem a necessidade de ter que, né? Então, a gente pode executar e a partir dali, com esses dados que a gente já tem na literatura, desenvolver estudos nível 1 é melhor, um estudo que você tem um grupo controle, para a gente poder colocar isso e avaliar o real benefício da introdução dessa tela, dessa malha, confirmando que o que ficou bom de resultado estético e de menos complicação foi pela presença dela, né? Isso a gente não tem exatamente dentro da nossa literatura. O que é interessante que ele fez essa comparação, né, Glaucia? Que a gente achou, poxa, mais seroma nas cortes, sem malha, que não é o que a gente vê de vida real, né? Mas aí a gente vê justamente essa fragilidade. O número de pacientes, as variáveis de controle que você falou de dreno, de técnica cirúrgica, a gente não tem como tirar isso de uma revisão, nessa resposta. Até uma das dúvidas que eu tinha, que eu fiquei pensando também que eu ia encontrar a resposta, que é a questão da contratura, né? Que a literatura fala muito em relação a ter menos contratura nas próteses pré-peitorais, né? Com tela, sem tela. Enfim, aí eles não conseguem dar uma norte para a gente por essas dificuldades de N, de ter grupos mais variados, né? Os dados mesmo que eles não conseguem extrair desses artigos, que a maioria deles foram retrospectivos, né? E aí, falando sobre essa questão da prótese pré-peitoral, a gente tem sim, até inclusive dados brasileiros, né? Que trazem para a gente uma realidade com pacientes com o nosso fenótipo, pacientes brasileiros, que é o artigo do Dr. Cícero Urban, que ele teve um estudo prospectivo com um segmento de em torno de 7 anos, ele trouxe, né, essa experiência dele. É claro que não é um estudo como a gente gostaria de ter, com um puro controle, né, Luciano? Mas traz uma realidade que ele trouxe para a gente com complicações imediatas, que foram em torno de 24%, mais comum que era o explant, que foi em torno de 9%, principalmente pacientes fumantes, né? E com isso ele compara com a literatura, ele refere que são dados de complicações muito semelhantes, né, com a literatura. E também traz alguns outros dados relacionados a contraturas capsulares, que chega até 15,7%, e o RIP de 3,8%. Eu achei até a taxa de RIP pequena, né, que a gente vê dia a dia das próteses pré-peitorais, né? Desculpa, Glaucia, só para pegar o gancho do que você estava falando.
É muito interessante a gente estar tendo esses resultados, enxergando isso, essa produção na literatura, porque a gente está ficando cada vez mais confortável com esse tipo de técnica, que é uma técnica que hoje em dia a gente também tem que falar sobre custos, né? Então, é uma técnica que exige, exibe, ou exige, não, exibe uma vantagem econômica, né? E essa ideia de que se eu vou fazer essa técnica, que ela é mais rápida, mas ao mesmo tempo eu vou incrementar com custo, né, com tela, com ADM, que são materiais de alto custo, até que ponto é importante a gente estar buscando essas respostas na literatura, né? Justamente, eu acho que isso é uma das questões que nós temos que refletir. E como você falou anteriormente, Fernando, a gente tem mesmo as operadoras de saúde tendo dificuldade de liberar esses materiais, porque eles querem essas receitas. Eu lembro muito bem que eu, particularmente aqui em São Luís, eu gosto muito de utilizar uma tela sintética 100% absorvível, que é a Phasix, e a primeira vez que me apresentaram a tela, eu perguntei justamente isso. Não, cadê a literatura e reconstrução mammaris? Não tinha. Mas eu fui estudar e fui ver o mecanismo da tela, e ela era utilizada em tecidos, partes moles, parede abdominal e tal. E aí eu realmente comecei a utilizar. A gente meio que assume esse risco, né? Mas você acaba trazendo para a mama o que já existe nos outros trabalhos. E aí eu não tinha mesmo essa literatura, a gente não tem. Hoje em dia tem alguns artigos falando dessa tela, né, reconstrução mamária, mas nada em nível de evidência. Então, é algo que a gente tem que pensar mesmo, refletir. A gente não pode pensar que se você puder fazer algo mais simples, com um custo mais baixo, não importa em que cenário que você esteja. Eu acho que você tem que pensar que menos é mais, né? E sim, acredito que as telas têm seu grande valor, na verdade, mas não é para todo mundo. Existem várias situações onde você tem realmente uma necessidade absurda de ter a tela, né? Aproveitando isso, Glaucia, que você está pontuando aí, já diante de toda a experiência que você tem em relação à tela, até que vocês aí no Maranhão, a gente quando conversa em particular, a gente vê, nossa, como vocês têm uma facilidade de autorizar essas telas, porque aqui a gente tem uma dificuldade. Mas, enfim, quando é, Glaucia, que você enxerga, por exemplo, uma mama mais volumosa, que a gente já está vendo uma necessidade de redução e de ajuste de pele, né, na questão da reconstrução. É, quando você raciocina que tem que levar essa tela para essa cirurgia, você já está planejando, ou nessas situações você diz, não, Lu, nessas situações eu já vou direto com planejamento subpeitoral e não quero nem tela. Me diz o que é que, nessas situações em específico, de uma mama mais volumosa, como é que Eu você acho costuma que analisar? tem duas situações da mama volumosa. Aquela mama volumosa, onde eu vou querer fazer uma adenomastectomia e reconstruir com o mesmo volume, ou seja, eu vou precisar de uma prótese volumosa. Essa prótese não dá para fazer ela pré-peitoral, porque ela vai pesar em cima do retalho, a chance de necrose é muito grande. Então, nesses casos, eu tenho a tendência em fazer ela subpeitoral com tela, porque a tela me permite fazer um pocket bem volumoso, eu consigo reconstruir, tem até alguns artigos mostrando 700 ml, eu nunca coloquei 700 ml, porém, permite que você faça reconstruções mais volumosas com segurança, né? E aí você consegue fazer uma cobertura total da prótese. Então, esse é o primeiro cenário da mama grande, de eu vou querer botar uma prótese grande, aí eu acho sim que eu preciso de uma tela para ter um aumento do volume, da capacidade de cobertura total dessa prótese. Não tenho coragem de botar uma prótese muito volumosa sem tela, nesses casos, tá? E nem digo da tela por cima da prótese, mas da tela mesmo para complementar o músculo, que eu acho que é mais seguro nesses casos. E o segundo cenário é aquela paciente que tem uma volumosa fazer uma skin, né? E aí sim, eu acho que pelo risco da skin reduzo, risco de necrose, risco das complicações e tudo mais, de extrusão e tudo mais, eu acho que vale a pena a gente usar a tela, sim, porque se você tiver alguma área de deiscência, você tem a tela ali fazendo uma cobertura da prótese com tranquilidade, eu fico muito mais segura. E a gente sabe que nem sempre você vai conseguir fazer isso, então na skin reduzo, se eu tiver condições, eu sempre vou pedir tela. Se autorizar, eu vou usar.
Se não autorizar, porque a gente sabe que nem sempre autoriza, nem sempre a paciente tem condições de pagar, eu sempre uso aquele retalho dermocutâneo da parte inferior da mama, que ia sair, né, no desenho da mamoplastia, na redução da mama. Então, eu uso aquele retalho dermocutâneo que você pode usar tanto só para fazer um reforço por cima do músculo, ou você pode fazer para aumentar o volume e juntar junto com o músculo para aumentar o volume da prótese. Então, são opções que a gente pode ter nesses volumes, mas sempre que possível, na mama grande, eu particularmente tenho tendência, se eu tiver disponível, eu vou querer utilizar uma tela assim, para poder ter um reforço, com certeza. Então, Gláucia, o que a gente traz em relação a esse paper, que a gente revisou, é um paper importante, fez uma revisão muito bem descrita, né? Nos métodos, ele descreve bem a seleção dos artigos, ele tenta afinar dentro dos poucos dados que tem, selecionar grupos, né? Mas mesmo diante de uma, vamos dizer, a gente extrai conceitos muito superficiais, né, dessa revisão. A gente não pode, a gente não vai ter, não encontramos a caixa do Pandora com a resposta do que a gente vai, o sim ou não. Mas eu acho que a gente traz duas coisas muito importantes que é para quem está aqui no meio da oncoplastia, a gente ter essa ideia, né? A primeira ideia é a reconstrução pré-peitoral, ela é segura com ou sem a tela, né? Então, que você o faça. E essa segurança dado com esses dados permite de uma maneira ética, né? A gente fazer estudos para comparar com o grupo placebo, o grupo controle, né? No sentido aquele que não faz, para a gente poder realmente identificar qual é aquela paciente que ela vai precisar mesmo de ter a tela. O benefício da reconstrução, o resultado final dela, se deu pela tela, né? Então, isso a gente não tem respostas ainda e a gente vai afinando na prática, né? Por isso que é importante a gente estar compartilhando dados, a gente está compartilhando as nossas experiências, buscando, né? E essa revisão, para mim, eu tirei de propósito, que eu achei interessante quando a gente está selecionando, né, para o videocast, essa questão de que a reconstrução pré-peitoral, ela é uma abordagem segura, né? Que essa segurança ela não deve ser dada pela presença de tela. Essa segurança hoje a gente tem pela evolução das técnicas cirúrgicas, pelo incremento dessas novas tecnologias, novas próteses que a gente tem. Isso que eu pontuei que achei interessante. E você, Glaucia? Eu acho sempre, Lu, que eu acho que uma das coisas que a gente mais evoluiu durante o tempo é na indicação correta. Eu acho que se você está começando a fazer prótese pré-peitoral, começar sempre com aquelas mamas ideais, aquela pequena, dose, um corte bom, né? E tudo que for muito bem indicado, as chances de você ter complicações são menores. São das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, eu acho que uma boa indicação não está na tela ou não tela, né? Então, o resultado daquela reconstrução vai ser mais pela sua indicação. Então, se você for começar, né? Se eu posso te dar como dica, se você começar a fazer pré-peitoral, sabe que é seguro, sim, mas você tem que estar muito bem selecionado, né? Você tem que ter um corte bom, uma pele boa, uma sem muita pitose. Com o tempo você vai evoluindo, né? E aí com o tempo a gente vai fazendo nas mamas um retalho um pouquinho mais fino, nas mamas de pitose, mas inicialmente você tem que ter uma boa indicação. Então, quando bem indicado, e isso não serve só para as pré-peitorais, eu acho que serve para a reconstrução mamária em geral, né? Quando bem indicada, a chance da falha da reconstrução é cada vez menor. E isso também tem a ver com a nossa expertise que a gente vai adquirindo durante o tempo, né, Luciano? Mas a nossa curva de aprendizado. E que a gente continua aprendendo todo dia. Técnica cirúrgica é algo que todo dia tem uma coisa nova, incrível, né? Então a gente está aqui no grupo, a gente está aqui aprendendo uma com a outra, e o nosso grande objetivo, quando a gente criou o Breast Saving Group, foi justamente poder estar trazendo aqui, dentro dos videocasts, esse aqui é o segundo, mas nós vamos ter videocasts semanais, trazendo os artigos científicos com todas as principais dúvidas relacionadas à reconstrução mamária, né?
nós trouxemos hoje isso daqui, né? E continuam acompanhando a gente, mas também para democratizar, quando a gente fala democratizar essa informação, é justamente espalhar, porque tem muitas pessoas muito boas por aí, fazendo muitas técnicas interessantes, e que a gente não tem conhecimento. Então, e a gente quer ter esse conhecimento e quer levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso maior objetivo dentro do nosso grupo, do Breast Safe Group, é levar conhecimento em oncoplastia, conhecimento com paridade, conhecimento com base científica, né, Luciano? Exato, E Gláucia, hoje se fala muito, a gente vê frases como essa, a trajetória de uma impactando na história de vida da outra, né? E aqui com a gente é em todos os sentidos. Então, seja de nossas construções, seja também da questão clínica, prática. Todos os dias, essas nossas trocas, essas nossas experiências, esse nosso compartilhamento de cirurgias, de caso, de abordagem, isso é o que constrói a nossa curva de aprendizado, né? E assim, obviamente, tudo em base na evidência. Então, a gente tem uma literatura, a gente tem as evidências, mas as técnicas cirúrgicas para o cirurgião é arte, né? Então, não é isso arte. é um viés que é difícil de ter controle nos estudos, e aí a gente parte muito para a nossa vida real, e para a gente partir na nossa vida real, a gente tem que dividir as nossas experiências. Então, a gente tem que disseminar, a gente tem que estar nesses movimentos de grupo, isso é que eu acho que é muito importante. E agradeço demais, Glaucia, você ter visualizado tudo isso, você ter enxergado a importância desse câmbio, dessa união, dessa troca e principalmente da disseminação, né? Da gente estar espalhando a cultura da oncoplastia para quem interessa, né? Para quem tem um É verdade. interesse. Pois é, pessoal, esse é o nosso grande objetivo. Eu estou muito feliz que a gente está conseguindo botar em prática e trazendo essas informações para vocês através dos nossos videocasts, né? Sigam a gente, sigam o canal da gente na Macadu, e aí vocês vão estar sempre tendo esses conteúdos sendo atualizados para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer a Luciana Limonte por estar aqui hoje comigo, discutindo um assunto interessante da oncoplastia e realmente convidar todo mundo para continuar com a gente. A gente está aqui para tentar unir forças em prol da oncoplastia mamária, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. A gente se vê Prazer nos enorme. próximos videocasts, né? É, tem muita coisa boa por aí.